tempestade acontecendo, as coisas ruins acontecendo, o que mais nós vamos esperar acontecer para nós nos levantarmos desse sono espiritual? Senhor, igreja, amém, bom dia. Vamos nos colocar de pé nessa manhã. Vamos começar a adorar o Senhor. Feche os seus olhos, vamos exaltar o nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos por estarmos aqui nessa manhã diante da sua presença. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Estamos aqui, Jesus, nessa manhã reunidos para exaltar o seu nome, para entregar ao Senhor a nossa melhor adoração. Estamos aqui, Jesus, porque o Senhor nos trouxe e como é bom estar onde o Senhor está. Senhor, nós te agradecemos por essa semana que se passou e te agradecemos por essa semana que está se iniciando hoje. Queremos que o Senhor está no controle de todas as situações. Senhor, nessa manhã nós viemos aqui para entregar a nossa melhor adoração ao Senhor. Vemos aqui, Jesus, nessa manhã, entregar a nossa primícia diante do Senhor. Pai, o Senhor é um Deus intencional, e nós sabemos que o Senhor não despede o seu povo de mão vazia, e onde o Senhor está, maravilhas acontecem. Nós te agradecemos, Jesus, porque em tudo que o Senhor faz é bom. Nós te agradecemos pela nossa família, te agradecemos pela nossa saúde, te agradecemos pelo nosso trabalho, porque o Senhor tem cuidado de nós. Mesmo nesse tempo difícil, nós podemos provar da sua bondade. Mesmo nesse tempo, Jesus, hostil, nós podemos ver que o Senhor tem cuidado de nós. Senhor, nós clamamos pelos nossos irmãos que se encontram no hospital nessa manhã. Nós clamamos, Jesus, pelos nossos irmãos que se encontram no leito de UTI, que nessa manhã o Senhor possa visitar eles naquele hospital, que o Senhor possa, Jesus, visitar as famílias nessa manhã. Apresentamos a nossa família diante do Senhor, apresentamos, Jesus, a nossa cidade diante do Senhor. Tu és um Deus que opera milagres, não há impossível para o Senhor, Pai. Nós cremos nisso, nós cremos que o Senhor é um Deus presente e que nada pode frustrar os seus planos, Pai. Nessa manhã recebe o nosso culto, recebe a nossa adoração, Pai. O Senhor nos diz que onde estiver 1 ou 2 ou 3 reunido no seu nome, ali o Senhor se faz presente. Nós sabemos que o Senhor está aqui, Pai. Trazemos a sua presença para esse lugar, que os céus estejam abertos sobre nós nessa manhã, que a sua presença, Pai, venha reinar sobre nós. Pai, esse culto não é para nós, esse culto é para o Senhor, Jesus. Seja o centro desse culto, Pai. Queremos apresentar a Ti a nossa melhor adoração, Jesus, porque o Senhor é um Deus que merece o nosso melhor, Jesus. Tudo que nós somos, Jesus, tudo que nós temos é o Senhor quem nos deu, Pai. Nós reconhecemos a sua grandeza nessa manhã. Nós juntos vamos exaltar o seu nome, Jesus, porque o Senhor é bom, o Senhor é bom. Aleluia, glória a Deus. Abra sua Bíblia nessa manhã, se conecte com Jesus. Não sei como você chegou aqui nessa manhã, não sei como foi a sua semana anterior, mas o Senhor nos diz que as misericórdias dele se renovam a cada manhã, e eu creio que essa semana será uma semana muito abençoada. Comece a declarar palavras de vitória sobre a sua vida.
creio que o Senhor está cuidando dessa semana. Se você chegou aqui preocupado, se você chegou aqui com alguma enfermidade, essa é a manhã de nós nos achegarmos até Jesus, lançarmos sobre Ele as nossas preocupações, as nossas dores, porque o Senhor tem cuidado de nós. Em Salmos, no capítulo 34, versículo 8, diz assim: provem e vejam que o Senhor é bom, como é feliz o que nele se refugia. Provem e vejam que o Senhor é bom. Você pode repetir isso comigo? O Senhor é bom. Repita comigo mais uma vez: o Senhor é bom. Que você possa nessa manhã se lembrar que o Senhor é bom e que Ele tem cuidado de você. Não importa qual a situação que você está vivendo, lembre-se que o Senhor é bom e feliz é aquele que nele se refugia. Se você chegou triste aqui nessa manhã, o Senhor coloca sobre você alegria e Ele te lembra que Ele é bom. Nós estamos passando por dias difíceis, isso é real, mas nós podemos nos lembrar que o Senhor é bom. Você pode se lembrar nessa manhã que o Senhor é bom e não importa o que aconteça, o Senhor nunca deixa de ser bom. Nós falhamos, nós erramos, mas o Senhor Ele permanece bom e fiel. O Senhor é bom. Que nessa manhã, se você está passando por alguma dificuldade, que nessa manhã você venha se lembrar que o Senhor é bom e que Ele tem cuidado de você. Ei, você não é órfão, o Senhor não te fez por um acaso. O Senhor é bom e Ele cuida de você. Você que está em casa nos acompanhando nessa manhã, que você possa se lembrar que o Senhor é bom e que Ele tem cuidado de você. Não importa a circunstância que você tem vivido, você precisa se lembrar que o Senhor é bom. Você que está aqui na igreja, você que está em casa, feche os seus olhos e comece a se lembrar de uma situação que para você não tinha como resolver. Comece a trazer à sua memória nessa manhã aquela situação que para você era impossível, mas o Senhor é bom e Ele foi lá e Ele resolveu para você. Ei, quando você não pode fazer nada, o Senhor pode fazer tudo. O Senhor Ele pode fazer além do que você necessita. O Senhor Ele tem cuidado de você. Tire os seus olhos do seu problema nessa manhã. Tire os seus olhos das suas limitações e lembre-se que o Senhor é bom e Ele tem cuidado de você. O Senhor Ele tem cuidado de você, mesmo que você não está vendo, mesmo que você não entenda. O Senhor Ele vê e Ele entende. Desde o ventre da sua mãe o Senhor cuida de você. Será que você pode ser grato a Deus por isso? O maior milagre que nós temos foi quando Jesus deu o seu único filho naquela cruz por nós. E através daquele sacrifício, Ele nos deu uma nova chance. Ei, se você se encontra perdido, é amanhã de você se lembrar que o Senhor é bom e Ele tem cuidado de você. Se lance aos pés de Jesus nessa manhã. Se entregue a Jesus por completo. Não deixe que essa situação que você tem enfrentado te prive de viver o que o Senhor tem para você. Mas se lance nos pés de Jesus. Entregue a sua melhor adoração ao Senhor nessa manhã. E lembre-se que o Senhor é bom. E feliz é aquele que se refugia nele. Feliz é aquele que confia no Senhor. Aleluia. Adore ao Senhor nessa manhã.
Você me chama pra caminhar no firme fundamento do que não se vê, o real, invisível, que me faz ir além do que é tangível. Não pelo que vejo, mas pelo que creio. Eu fixo os meus olhos no autor e consumador da minha fé. Você me chama pra caminhar no firme fundamento do que não se vê, o real, invisível, que me faz ir além do que é tangível. Não pelo que vejo, mas pelo que creio. Fixo os meus olhos no autor e consumador da minha fé. Não pelo que vejo, mas pelo que creio. Fixo os meus olhos no autor e consumador da minha fé. Grava a eternidade em mim, Jesus, pois tudo é passageiro aqui. A recompensa é você, a minha recompensa é você. Declare isso nessa manhã. Em mim, Jesus, pois tudo é passageiro aqui. A recompensa é você, a minha recompensa é você. Grava a eternidade em mim, Jesus, pois tudo é passageiro aqui. A recompensa é você, a minha recompensa é você. Pelo que creio, fixo os meus olhos no autor e consumador da minha fé. Mas pelo que creio, fixo os meus olhos no autor e consumador da minha fé. Grava a eternidade em mim, Jesus, pois tudo é passageiro aqui. A recompensa é você, a minha recompensa é você. Feche os seus olhos nessa manhã. Sabe, eu não sei qual é a dificuldade que você tem enfrentado, qual é a área sua que você precisa de uma resposta, mas o Senhor nos chama para caminhar em fé. Caminhar por fé não é fácil, mas nós precisamos confiar no Senhor. Confie naquele que escreve os seus dias. Se você tem andado por vista, nessa manhã o Senhor te chama para caminhar em fé. Dê passos de fé nessa manhã.
Ei, essa dificuldade que você enfrenta, essa dor que você tem passado, não se compara com a glória que há de vir. Nós não somos feitos para viver nessa terra. Aqui é o nosso local de passagem. Nós precisamos todos os dias colocar os nossos olhos fixos no Senhor, porque Ele está voltando para nos buscar. E Ele vem para buscar uma noiva lavada e remida no sangue dEle. E essa noiva precisa estar todos os dias pronta para esperar o seu noivo. Ei, como você tem passado os seus dias? Será que você tem colocado os seus olhos no Senhor? Ou você tem colocado os seus olhos na sua dificuldade? Ou você tem olhado para a sua adversidade? Ei, o Senhor te convida para colocar os seus olhos nele nessa manhã. O Senhor te convida para lançar suas dificuldades nele nessa manhã. Ei, se você não tem sonhado com a eternidade, o Senhor te convida nessa manhã a sonhar com aquele lugar que Ele foi preparar para nós. Ei, o Senhor foi preparar um lugar para nós. Nós não fomos feitos para viver aqui eternamente. Há um novo lar preparado para nós. Tudo que você passa aqui não se compara com a glória que há de vir. Você grava a eternidade em mim, Jesus, pois tudo é passageiro. A recompensa é você, a minha recompensa é você. Não pelo que eu vejo, mas pelo que creio eu. Fixo os meus olhos no Autor e Consumador da minha fé. Não pelo que eu vejo, mas pelo que creio eu. Fixo os meus olhos no Autor e Consumador da minha fé. Aplauda o Senhor nessa manhã mais forte. Aleluia. O Senhor é bom, Jesus. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor é bom. Pode se assentar nessa manhã. Vamos passar para os momentos dos dízimos e das ofertas. Ontem nós tivemos aqui das 9 às 3 horas da tarde o Bazar do Amor. Foi uma bênção. Conseguimos alcançar várias famílias. Deus abençoe a todos que colaboraram ali com sua peça de roupa, que trouxeram. Muitas pessoas foram alcançadas, né, Cleo? Foi uma bênção, assim, ficamos muito felizes, assim, de poder estar ajudando pessoas. Em breve teremos mais, em nome de Jesus. Fique ligado que a gente vai colocando nas nossas redes sociais. Vamos ofertar e dizimar nessa manhã. Pega o seu dízimo, a sua oferta. Vamos apresentar ao Senhor agora. Senhor, nós apresentamos os nossos dízimos e as nossas ofertas diante do Senhor. Te agradecemos porque o Senhor é um Deus fiel, um Deus que cuida dos seus filhos, que não tem nos desamparado. Pai, aquelas pessoas que vão ofertar e vão dizimar nessa manhã, que o Senhor possa abençoá-las. Aquelas que não vão ofertar, que o Senhor possa abençoá-las, Pai, que no próximo culto elas possam trazer essa semente com toda alegria no coração. Pai, aquelas pessoas que nessa semana precisam de uma porta de emprego, que o Senhor possa abrir, Senhor, essa porta e que essa pessoa possa honrar o Senhor. Apresentamos, Jesus, a vida dos comerciantes, dos empresários da nossa cidade, da nossa igreja, que o Senhor possa alcançar essas pessoas. Senhor, em nome de Jesus, repreende, Pai, o devorador, o migrador, todo espírito de miséria, nós repreendemos agora, Pai, porque o Senhor morreu naquela cruz para que nós tenhamos vida e vida em abundância, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos pelo alimento na nossa mesa, pela nossa família, pela nossa casa, Pai. Te agradecemos porque o Senhor é um Deus fiel e mesmo nesse tempo difícil, o Senhor não tem nos desamparado, Pai. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Pode
Você que está aqui pode vir ofertar e dizimar. Você que está na sua casa, vai aparecer aí o Pix na sua tela. Você pode ofertar e dizimar através desse meio, tá bom? Deus abençoe Israel, que vai ministrar nessa manhã. Aleluia. Ei, a paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus por estarmos mais uma vez aqui, podendo exaltar, glorificar o nome do Senhor. É um privilégio poder adorar Ele, nesse primeiro dia da semana. Possamos continuar nesse clima de adoração para o resto da semana. Verdade que a nossa vida precisa ser um estado de adoração, né? Não só nos momentos de culto, mas quando nós estamos no nosso trabalho, quando nós estamos no nosso estudo, na nossa família, precisamos estar em estado de adoração. Que possamos apenas, em uma só voz, adorarmos, mas aonde nós estivermos, possamos fazer a diferença e as pessoas possam sentir em nós, possam olhar para nós e ver algo diferente, porque existe o espírito de adorador em nós. Amém? Glória a Deus. Nessa manhã eu queria tratar com vocês sobre um assunto que muito importante, e ontem eu estava conversando com alguns amigos. Obrigado. Opa, é um café? Glória a Deus, aleluia, café. E ontem eu estava conversando com alguns amigos e eu achei interessante que nós estávamos falando sobre essa pandemia, sobre as consequências, aquilo que ela trouxe para a igreja. E quando nós entramos nessa pandemia, nós tínhamos a esperança de que viveríamos tempos de avivamento. E muitos falavam, é uma oportunidade de nós termos um avivamento na igreja. Porque assim como a igreja primitiva passou pelas suas dificuldades, as suas perseguições, essa pandemia servirá como uma fonte, como um avivamento para a igreja. Mas a verdade é que quando nós olhamos hoje, eu até brinco que a pandemia virou um peneirão, né? E a realidade é essa, que muitos deixaram de caminhar este caminho, que muitos deixaram de trilhar o caminho do evangelho, seja por medo, seja pelo fato de que a própria pandemia virou um álibi para essa pessoa. O álibi no sentido de que virou a desculpa perfeita, algo que ela realmente precisava para falar que ela não vai vir mais à igreja, que ela não vai mais cultuar, que ela não precisa mais sempre usando a pandemia como um álibi, uma desculpa. E Deus tem ministrado ultimamente no meu coração sobre o caminho, as dificuldades que nós enfrentamos, as dificuldades que nós estamos enfrentando. Se eu perguntar aqui para vocês quais são as suas dificuldades, talvez muitos tenham as suas dificuldades específicas, mas muitos compartilham das mesmas dificuldades. E uma dessas dificuldades é o desânimo. Todos nós estamos sujeitos ao desânimo. Todos nós estamos sujeitos a pararmos e pensarmos que se realmente vale a pena. Será que realmente vale a pena? Talvez você já tenha se perguntado isso. Será que vale a pena continuar caminhando esse caminho que realmente tem as suas dificuldades e que nós precisamos cumprir princípios
e que nos tira da zona de conforto. O Evangelho é tirar nós da zona de conforto, nos tira da zona de conforto, porque tudo aquilo que traz conforto para nós alimenta a nossa carne. Tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que se apresenta para nós como algo agradável, que nos faz se sentir bem, muitas vezes, e na maioria das vezes, é para agradar a nossa própria carne. E daí nós vemos que, ao invés de nós caminharmos neste caminho desse Evangelho, nós começamos a tomar atalhos. Nós começamos a tomar decisões para evitar certas dificuldades. Nós tomamos decisões para sair daquela zona que nos traz desconforto, porque nós queremos estar numa zona de conforto. E daí nós começamos a pegar atalhos. Daí nós começamos a tomar atitudes que nós daí saímos do propósito de Deus. E a palavra de hoje, o título que eu quero dar para ela é Evitando Atalhos. Repita comigo: evitando atalhos. Guarde isso no seu coração. Evite os atalhos que você mesmo vai criar. Interessante que nós temos a tendência de sempre atribuirmos as causas, as consequências das nossas vidas ao diabo, né? Ao inimigo, ao devorador, e sempre querendo nos eximir das nossas responsabilidades. Mas é verdade que nós mesmos somos agentes responsáveis das nossas dificuldades, e consequentemente nós também queremos criar os nossos atalhos, e daí nós colhemos aquilo que nós plantamos. A verdade é essa. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Tiago, capítulo 1. Aleluia. O café tá bom. Glória a Deus. Mas Tiago capítulo 1, versículo 2, diz assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que para a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. O primeiro ponto que eu queria conversar com vocês é o fato de que, se nós realmente queremos chegar a um nível de maturidade espiritual, você deve estar preparado para as guerras, você deve estar preparado para as batalhas. Não existe crescimento, não existe amadurecimento espiritual sem as dificuldades. Eu queria citar aqui, no mesmo versículo: pois vocês sabem que a prova da vossa fé produz esperança. Repito, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz esperança. Então, quando nós não conhecemos o propósito de Deus, quando nós não entendemos aquilo que Deus tem preparado para nós, nós esquecemos que diante das dificuldades, diante das tribulações, das aflições, existe um propósito. E quando nós não entendemos isso, nós saímos do propósito de Deus. Daí começamos a ter atitudes imaturas, começamos a ter atitudes que nos afastam do propósito de Deus e consequentemente das bênçãos de Deus para nós. Porque as dificuldades, as aflições nos trazem ensinamento. O ensinamento de que, se você vê o seu cenário, vê a sua vida,
em que as portas estão fechadas, você precisa treinar a sua paciência. Você precisa praticar, exercer a tua fé. Quando você espera algo e aquilo não acontece, eu vejo que se realmente você está no propósito de Deus, dentro da vontade de Deus, Deus não quer ver o seu sofrimento, mas Ele quer ensinar a nós que nós precisamos confiar nele, nós precisamos esperar nele. E se não tivemos esse amadurecimento, consequentemente, quando as situações das nossas vidas, quando as tribulações, quando a tempestade vier, nós não iremos ficar de pé. Porque não passamos pelo processo do tempo, pelo processo do ensinamento de Deus, que isso irá nos forjar, irá nos fortalecer. E você pode se perguntar: por que eu estou passando por isso? Porque eu estou vivendo esse momento de dificuldade e não consigo resolver. E porque você vê tantas pessoas nessa pandemia que deixaram de caminhar o caminho do Evangelho e desistiram. E você começa, à luz da palavra de Deus, a entender as coisas. Porque a palavra de Deus, ela é matemática. É igual a 1 mais 1 é igual a 2. Se eu não tenho maturidade suficiente para lidar com as minhas situações, logo quando a tempestade vier, eu não conseguirei ficar de pé. E a palavra diz que pelos frutos conhecereis a árvore. E quando nós vemos as pessoas que têm deixado de dar frutos, as pessoas que têm morrido espiritualmente, você começa a entender o porquê realmente a pessoa não consegue estar firmada. E eu vejo que sempre na história da minha vida, e você pode parar para pensar na sua vida, na história da sua vida, sempre houveram situações que Deus tem te mostrado e quer ensinar para nós o que nós devemos ser e como nós devemos amadurecer. Se você parar para pensar por que você passou por uma situação que você não sabe por que você está passando, se você parar para pensar por que você tem vivido uma situação que você não sabe de por que está vivendo, você apenas deve ter paciência e maturidade de entender que é um processo de Deus na sua vida. É um processo de Deus em que Ele quer te ensinar que virão tempos difíceis. E quando Jesus diz que Ele venceu o mundo, que no mundo nós teríamos aflições, mas Ele venceu o mundo e para termos bom ânimo, Ele não está falando sim, mas é quase uma promessa de que nós teríamos aflições, de que nós iríamos realmente passar por situações difíceis. É quase uma promessa. E todos os dias nós passamos por situações que provam a nossa fé. Mas o que Deus quer mostrar para nós nessa pandemia, no contexto que nós estamos vivendo, que é preciso confiar nele e que precisamos estar firmados na rocha, que você precisa entender que o propósito de Deus é muito maior daquilo que Ele quer apenas não nos abençoar, mas porque a recompensa que nós teremos após essa vida é muito maior. E quando nós chegarmos, e quando você olhar para trás, você chegar na sua velhice, você olhar para trás, você vai ver e você vai agradecer a Deus. E não seja como o povo de Israel, que assim quando saiu do Egito, começou a andar no deserto, e as dificuldades vieram, a fome veio, eles começaram a murmurar, e logo entraram em rebeldia, e logo construíram um bezerro de ouro, porque queriam achar um atalho. Para o povo de Israel, o atalho deles era criar um Deus para ele que abençoasse a eles, que trouxesse benefício para eles. Talvez o teu atalho tenha sido outro.
Talvez o teu atalho tenha sido: eu vou sair da igreja, eu não consigo mais estar naquela igreja, eu não consigo mais conviver com os irmãos daquela igreja, eu não consigo mais olhar para certas coisas e conviver com aquilo. O que eu vou fazer? Eu vou sair da igreja. É o caminho mais fácil a fazer, sair da igreja. Eu não concordo com isso, sair da igreja. Daí você percebe que essa pessoa sempre está de igreja em igreja, sempre procurando uma igreja perfeita para ela. Outra solução ou resolução para os seus problemas pode ser separação de um casamento. Eu não aguento mais a minha esposa, eu não aguento mais os problemas dentro de casa, as discussões, as brigas. O que eu vou fazer? Vou me separar, porque é o atalho, é o caminho mais fácil para resolver os meus problemas. Outro, estou com um problema, estou com dificuldades na minha vida espiritual. Pastor, pastora, irmão, ore por mim, paga o preço por mim, faça isso por mim. Eu não estou fraco espiritualmente, eu não tenho forças, eu não estou tirando o valor da oração das outras, do seu líder, mas estou falando de que você possui responsabilidades também, de que se você está fraco espiritualmente, você precisa ser o primeiro a começar a buscar, você precisa ser o primeiro a dobrar os seus joelhos e pedir ajuda aos outros, mas você deve ser o primeiro a buscar forças. O Espírito Santo de Deus está nos ensinando. Não rejeite os ensinamentos de Deus, não rejeite os propósitos de Deus e nem questione. E quem já aprendeu e entendeu que Deus não costuma dar satisfação de nada para nós. Isso é a verdade. Nós queremos a todo tempo, quando nós estamos passando por uma situação difícil, questionar a Deus, falar: Deus, por que isso? Por que o Senhor está fazendo isso? Ou porque eu estou passando por aquilo? E nós ouvimos apenas o que? O silêncio. Nós queremos entrar em estado de rebeldia. Deus, eu não aceito essa situação. Deus, eu não quero viver dessa forma, eu não aceito isso. E nós começamos daí a atribuir todas as coisas a Deus, ao nosso irmão, as responsabilidades para as outras pessoas, porque uma das características da pessoa rebelde é sempre que a culpa não é dela, é sempre da outra pessoa. E o que Deus quer nos ensinar? O que Deus quer nos ensinar? E a palavra de Deus diz que, em Provérbios, que Deus, Ele nos ama, por isso que Ele nos corrige. O Espírito Santo de Deus, se nós estamos indo pelo caminho, tomando um atalho, para evitarmos dificuldades, para nós evitarmos situações desconfortáveis, o Espírito Santo vem, nos corrige e nos coloca no caminho novamente. O Espírito Santo vem e nos direciona para o caminho correto, mas a forma de Ele fazer isso vai ser específica, personalizada. Uma coisa que eu aprendi é que precisamos ter paciência. Pensa numa palavra que difícil de entender. É fácil quando nós falamos de paciência. Tenha paciência. É fácil aqui eu falar, tenha paciência. Mas quando nós nos encontramos em uma, como que fala? Sinuca de bico, não sei qual que é o ditado. Quando nos encontramos em uma situação sem saída, nós não entendemos. E fala paciência. Mas quando nós estamos nessa situação, aí nós começamos, paciência.
Deus, eu não tenho paciência. Deus, quando que o Senhor vai fazer isso? Quando o Senhor vai operar? Quando o Senhor vai abrir as portas? Quando o Senhor vai resolver os problemas? Ah, Deus, eu não aguento mais. A verdade é que a paciência, ela precisa ser trabalhada também. O esperar em Deus precisa ser trabalhado. Em Mateus capítulo 7, versículo 24, só escute. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as observa, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, vieram as torrentes, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela não caiu, pois estava edificada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as observa, será comparado a um homem nécio, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, vieram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua ruína. Então eu vejo que estar firmado na rocha, de que quando nós estamos firmados na rocha, pode vir o vento que for, a tempestade que for, a pandemia que for, que nós continuaremos firmes e fortes, esperando com paciência aquilo que Deus tem para nós. Então a palavra que eu tenho para vocês nessa manhã é de encorajamento, para que vocês continuem firmes e fortes nessa caminhada. E se eu falar para vocês que talvez as coisas essa semana vão melhorar, que mês que vem as coisas vão melhorar, eu estaria mentindo, porque eu não sei. Mas o que eu tenho para falar para vocês é que o que Deus tem para nós, não só aquilo que Ele tem para nos oferecer, mas porque Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa fortaleza, e por isso nós confiamos nele, nós esperamos nele, não só por aquilo que Ele tem para nos dar, mas por aquilo que nós somos em Deus. Nós somos filhos, nós confiamos, nós descansamos nele, porque Ele é o nosso Pai. Ei, escute com atenção. As situações da sua vida, os momentos da sua vida, elas não podem te direcionar, moldar o teu relacionamento com Deus. Lógico que nos momentos de dificuldade, nós temos a tendência sempre de socorrer, buscar socorro em Deus, mas quando nós não estamos bem, a tendência é nós nos afastarmos e falar: Deus, muito obrigado, até a próxima. Mas as situações, seja em momentos bons ou ruins, não podem moldar o nosso relacionamento com Deus. Precisamos entender que o nosso relacionamento com Deus independe das circunstâncias das nossas vidas. Eu adoro a Deus não pelas dificuldades, eu adoro a Deus não por aquilo que apenas Ele fez para mim, mas eu adoro Deus porque Ele me criou para isso. E se eu estou passando pelas dificuldades, e se as tempestades vierem, e se as dificuldades vierem, eu estou firmado na rocha, eu estou firmado nele, porque Ele é o meu refúgio, é minha fortaleza. O Deus presente, que em meio a tudo isso, quando Daniel estava na cova dos leões, quando Paulo e Silas estavam encarcerados, Deus estava com eles. Mesmo na crise do seu casamento, mesmo no seu desemprego, mesmo na sua depressão, Deus está com você, Deus está ao seu lado. Aleluia. O Espírito Santo, Ele não nos deixa sozinho. Mesmo quando nós falhamos, mesmo quando nós erramos em tomar esses atalhos, em procurar soluções mais fáceis, o Espírito Santo tem muita paciência,
para nos trazer de volta, para nos redirecionarmos para o caminho correto. Porque Deus não é homem para que minta. Deus não é homem para que seja infiel. Nós somos falhos, sim, mas a tendência é que muitas vezes nós queremos enxergar Deus, enxergar o nosso relacionamento com Deus baseado nos nossos próprios relacionamentos. De que, se eu fiz tal coisa, aquela pessoa vai ficar mal comigo, aquela pessoa vai ficar assim comigo Mas a verdade é que quando nós nos relacionamos com Deus, mesmo que nós sejamos falhos e pecadores, Ele continua ainda com os braços estendidos, esperando a nossa volta. O Espírito Santo está com os braços abertos, sabendo que nós somos errantes, que nós somos falhos, sim, mas Ele está esperando nós. Mesmo com todas as nossas falhas, com todos os nossos pecados, Ele continua nos amando e Ele não nos deixa sozinho. E Ele não vai nos livrar da situação difícil, Ele não vai nos livrar dos momentos difíceis, mas Ele estará conosco, porque tudo é passageiro, todas as coisas são passageiras, as dificuldades são passageiras, as lutas são passageiras. Mas assim também como os tempos bons são passageiros também. Por isso que eu digo e repito, não podemos moldar o nosso relacionamento com Deus com as situações das nossas vidas. Entenda isso. O nosso relacionamento com Deus, primeiro, não pode ser baseado de acordo com as nossas lutas ou com o nosso bem-estar. E também não pode se moldar baseado nos nossos relacionamentos pessoais com os nossos irmãos. Porque Deus, Ele é infinito em graça, Ele é infinito em amor. E o que Deus quer nos ensinar? Primeiro, que Ele é Deus e tem controle sobre todas as coisas. Que Ele é Deus e tem controle sobre todas as coisas. Mesmo quando você acha que não, que as coisas estão fora de controle, espere em Deus, confie em Deus. Que hoje você não pode entender. Talvez você olhe e as coisas não fazem sentido para a tua vida. Espere, treine a sua paciência. Espere mais um pouco. Um exemplo de espera foi, eu sempre cito o rei Davi. Ele foi ungido muito novo a rei de Israel, mas ele foi só tomar posse do reinado muitos anos depois, mais de 30 anos depois. Eu não estou aqui para falar sobre tempo, sobre hoje, aquilo que Deus prometeu, aquilo que Deus tem para a sua vida. Se é hoje, amanhã, daqui a alguns anos, alguns meses, eu não sei. Eu só estou falando que independente do tempo, nós precisamos confiar em Deus, que Ele tem controle sobre todas as coisas. Não deixe que, quando você olha e você vê que no final do mês você não tem dinheiro para pagar uma conta, ou quando você olha e fala assim, hoje eu tenho condições de comprar uma pizza, está sobrando dinheiro, que o teu ânimo seja baseado nessas coisas, porque nós somos assim, nós somos muito alegres, muito animados quando as coisas vão bem, mas quando as coisas começam a se apresentar, começam a apertar, nós começamos também a definhar no nosso emocional. O nosso emocional começa a cair. E eu vejo que o tratamento que Deus quer na igreja de hoje também é isso, de que a nossa alegria precisa estar nele, a nossa felicidade precisa estar nele, o nosso humor
né? A nossa alegria não pode ser abalada por situações tão pequenas. Nós deixamos muitas vezes de ser alegres, de dar um sorriso, né? de sermos felizes, porque não conseguimos às vezes pagar uma conta, ou porque discutir, e nós vemos uma geração de jovens, né? Eu vejo, né, como dos líderes de jovens, uma geração que estão deixando a alegria, a paz, por situações tão pequenas, por uma fofoquinha, por uma discussão aqui, por causa disso, por causa daquilo. Mas a nossa alegria precisa estar em Deus, porque quando eu entendo isso, quando eu entendo que a minha alegria, a minha paz está em Deus, todas as coisas podem se apresentar diante de mim, mas aquele que me fortalece, aquele que me criou, aquele que é meu Pai, me prometeu algo, que é a própria presença dEle. E eu vejo quando Paulo pede para Deus, para ele tirar os espinhos da carne dele, o que Deus fala para ele? Minha graça te basta. A minha graça te basta. Aleluia. A graça de Deus é maior do que as suas lutas, as suas dificuldades, de tudo aquilo que você vive. A graça de Deus deve ser um motivo suficiente para ter um sorriso em você, para existir a felicidade, a alegria. E eu falo para aqueles que estão depressivos, para aqueles que estão tristes e que não encontram saída, e acham que nessa vida não tem motivo para sorrir, não tem motivo para nada. Mas eu falo que a presença de Deus, quando ela está em nós, nós começamos a sorrir, nós começamos a ser alegres, e as pessoas olham para nós e falam assim: mas por que você está tão alegre assim? Uma segunda-feira brava, você está tão alegre? Por que você está tão alegre diante de um casamento tão conturbado? Por que você está tão alegre mesmo que as pessoas do teu trabalho te atacam em todo momento? Por que você está tão alegre quando as pessoas falam mal de você? Porque eu entendo que a minha felicidade é independente de tudo isso, que a minha alegria, o meu prazer está em Deus. Porque você deixa os seus pecados tirarem a sua alegria? Porque você deixa as suas fraquezas tirarem a sua alegria? Deus não é homem, Ele continua nos amando. Deus continua com os braços abertos, estendidos. Porque é muito fácil: ah, Deus, eu não vou orar hoje porque eu fiz isso e não te agradou, e eu não quero orar, eu não quero buscar a tua face hoje porque eu não me sinto bem, porque o Senhor não está com os braços abertos, o Senhor está entristecido. Lógico que Deus não se agrada com os nossos pecados, mas nós criamos essa barreira, nós criamos essas dificuldades no nosso relacionamento com Deus. Não deixe os seus pecados, as suas falhas atrapalharem o seu relacionamento com Deus, mas busque sempre arrependimento, busque sempre melhorar. Ninguém é perfeito, ninguém é perfeito. Não deixe que as pessoas te derrubem, não deixe que as pessoas, aquilo que elas dizem sobre você, te afete de alguma forma, porque é o maior que está em nós daquilo que está no mundo.
Deus quer nos ensinar também que não somos nada, que não somos nada. Aleluia, glória a Deus, hein? O tempo voa. Deus quer nos ensinar que não somos nada. Deus quer nos ensinar que devemos descansar e confiar nele. E que os caminhos, os atalhos que nós tomamos têm um propósito. E eu queria convidar você a ficar em pé. Sim, Espírito Santo de Deus. Entenda, aquilo que Deus faz na sua vida não precisa ser entendido e muito menos você precisa questionar a Deus. Aquilo que Deus quer nos ensinar, aquilo que Deus quer fazer em nós, precisa passar pelo processo do tempo, para que nós atinjamos um amadurecimento espiritual, para que quando as situações, as dificuldades vierem, possamos estar firmes e maduros o suficiente para sabermos lidar com essas situações. E tenha paciência de entender que, mesmo que você não entenda agora, mesmo que você ache que as coisas estão fora de controle, Deus está sim no controle de todas as coisas, desde que você esteja no propósito dEle, no centro da vontade dEle. O Espírito Santo de Deus quer nos mostrar que, independente dessa pandemia, Ele pode te surpreender, assim como Ele tem surpreendido na minha vida. Eu creio que Ele está fazendo algo maravilhoso na igreja. Não seja aquela pessoa que use essa nossa realidade para trazer desculpas, mas seja aquele que aproveita essa realidade da pandemia para fazer a diferença, para mostrar para as pessoas que, independente da situação em que você vive, sempre existe um sorriso no seu rosto, que independente dos noticiários, independente daquilo que é noticiado, você ainda continua tendo a esperança em Deus, porque Ele é nosso refúgio e Ele é nossa fortaleza. O bem que nós temos, tudo o que nós precisamos está em Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir? Em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, Jesus. Amém, Deus. A gente perde tão um pouco do controle da palavra, né? Dia 10h30. Nós teremos culto hoje às 18h30. Quinta-feira, 18h30, sábado, 18h30 e domingo de manhã às 9h30. Amém? Que Deus abençoe a semana de vocês. Eu quero fazer uma oração, né? E que você entenda essa palavra e guarde no seu coração. Deus, nesse momento eu oro pela vida dos teus filhos, clamando, Pai, que eles venham, Pai, exercer a fé deles, que eles venham descansar, que eles venham confiar e que eles venham, Pai querido, realmente entender que o Senhor está no controle de todas as coisas e que nós iremos, Pai, buscar um amadurecimento independente, Pai, das circunstâncias. Podem vir as dificuldades, podem vir as tempestades, mas nós estaremos firmes e fortes, porque Tu és o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, e não são as coisas deste mundo que irão nos separar de Ti. Assim eu clamo, Pai, esteja abençoando o dia dos Teus filhos, abençoando a semana dos Teus filhos, abrindo as portas, Pai, na vida deles, aqueles que precisam de emprego, aqueles que estão com dificuldades financeiras, o Senhor pode estar suprindo em nome de Jesus, Pai. Assim Te adoramos e Te exaltamos em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês esse dia e essa semana, em nome de Jesus.